Olá, irmãos! Vamos dar continuidade à nossa série de estudos em Tiago, na Epístola de Tiago. Essa série chamada Práticas da Perseverança, uma fé viva. E continuarmos a confrontar aí nossos conceitos de fé e prática. Para fazer uma revisão do que temos falado, nós estamos vendo o rigor com que os mestres são julgados, principalmente a questão da língua, refrear a língua. Não incendiar florestas com ela, ter zeloso cuidado. E também quanto à conduta, não adianta apenas falar algo ou controlar sua língua se você, nas suas atitudes, você não tem uma conduta adequada, uma conduta que está em coerência com aquilo que você fala. Saindo desse eixo do capítulo 3, que fala sobre essa língua e essa conduta, ambas necessárias ao em todo o caráter cristão, necessárias aos mestres, nós entramos no capítulo 4 falando também em uma linguagem bem pesada de Tiago, sobre guerras, assassinatos, irmãos praticamente armados contra outros irmãos, em competições e egoísmo, vivendo para o seu prazer. Então, aquele vício no prazer, vício que nós chamamos de hedonismo, que utiliza no texto a palavra hedonê, origem da filosofia de vida em viver pelo prazer, que é o hedonismo. Então, também tem a questão da humilhação no pedir. Então, essa grande diferença que Tiago nos mostra entre você viver para si, fazer tudo que está a seu alcance para alcançar os seus objetivos, para chegar aonde você quer, para servir a si mesmo daquilo que você anseia, uma ambição egoísta, ao contrário de você curvar-se perante Deus e pedir aquilo que você precisa, aquilo que é a sua demanda, e se colocar como humilhado. E tão logo não servir a si mesmo, mas servir a Deus em suas petições. É uma grande diferença entre servir a si mesmo e servir a Deus, servir ao próximo, se prostrar. Nós temos aqui Tiago 4,4 prossegue. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vamos separando um pouquinho para a gente ter certeza do que a gente está lidando em simples. Esse versículo tem uma estrutura, primeiro, uma ofensa bem forte. Adúlteros. Por quê? A estrutura do argumento dele. Você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com Deus. Quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então, por isso, ter amizade com o mundo, por ser amigo do mundo, você tem inimizade com Deus, é inimigo de Deus e tem essa grande ofensa, adúltero. Ou seja, aquele que quer ser amigo do mundo, aquele que fica flertando com esses sentimentos egoístas e de próprio prazer, satisfazendo apenas a sua própria ambição, ao invés daquele que se prostra e pede a Deus tudo, coloca as suas demandas todas perante Deus, aquelas as quais você realmente precisa. Não apenas disparando pedidos egoístas, sem dúvida, Deus não ouve esse. Como nós vimos na última aula, ele considera a motivação do pedido. Vocês pedem mal, vocês pedem para gastar para vocês mesmos. Então, não, verdadeiro pedido a Deus, aquele pedido de você contrito, observante da sua palavra, pede segundo a vontade de Deus para que ele faça, para que ele venha intervir, para que ele use de sua providência nas nossas vidas. Então, nessa guerra que há entre você, lutar por si mesmo, ou você lutar por amor, você servir a si mesmo, ou você servir ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, nessa diferença entre o que o mundo prega e o que o cristianismo prega. Nessa diferença da essência do pecado e a essência de Deus, gloriosamente mostrada em Cristo, exibida em carne no Verbo que veio a nós. Se você está entre essas duas opções e acaba se tornando amigo desta opção, mundo,
carne, pecado. O alerta aqui, que é direcionado a igrejas, que é direcionada aos cristãos dispersos de todas as tribos, ou seja, judeus convertidos, é que vocês são adúlteros. Porque vocês fizeram um voto. Vocês se pronunciaram fiéis dentro de um voto de casamento mesmo. A Bíblia, por várias vezes, compara Jesus e a igreja como um noivo e uma noiva. Compara esse enredo de união entre Cristo e a igreja como uma união de um casal em um casamento, tornando ambos uma só carne. Tanto que, sendo Cristo e a igreja uma só carne, nós somos chamados de corpo de Cristo. Carne mesmo, corpo de Cristo, sendo cada um de nós membros em particular. Sendo assim, se nós nos demos em casamento, fomos levados pela graça de Deus ao altar e casados com Cristo como igreja, ou estamos sendo levados para a união com Cristo perfeita e plena, nós, a cada vez que esses irmãos ou nós, por nossa escolha, por nossas debilidades, por nossa fraqueza, servimos a nós mesmos, e continuamos a servir a nós mesmos. E continuamos a amar o que esse mundo nos ensina sobre prazer, o que esse mundo nos ensina sobre egoísmo, o que esse mundo nos ensina sobre pecado. Nós somos chamados aqui de adúlteros porque quebramos os nossos votos. Nós somos os infiéis. Nós somos aqueles que não mantêm a nossa união intacta, mas imunda. Então, isso seria uma ofensa, inclusive, para judeus de uma forma muito especial. Por quê? Judeus, eles têm uma série. Vocês já olhando os evangelhos sabem que eles têm uma séria crise contra pecados sexuais escandalosos, onde encontram geralmente, inclusive, uma mulher e já a chamam de adúltera. Dentro desse texto, ouvindo uma pregação sobre esse texto, pastor, eu não, já disse 20 vezes, não conheço grego, mas o pastor fala que tem a menção adulterar aqui nesse texto. Então, muito voltado àquela visão dos judeus de logo chamar a mulher de adúltera. Agora, quem está sendo chamado de adúltero, na verdade, são estes judeus, são estes que agora se entregaram a Cristo, pelo menos da boca para fora, como está sendo colocado em toda a epístola de Tiago, e eles que são os adúlteros. Eles que vivem na cama dos prazeres oferecidos de fora do casamento. Eles que vivem a se entregar ao mundo. Eles que vivem a desejar servir-se, mesmo dentro da igreja, eles se entregam ao mundo. Todas as vezes que eles fazem acepção de pessoas, todas as vezes que eles servem a si mesmo, todas as vezes que eles mantêm essa competição, todas as vezes que eles têm partidarismo. Estamos acompanhando ao longo de Tiago o que caracteriza todos esses cristãos como adúlteros, se é que podem ser verdadeiramente chamados de cristãos. Se nós estamos flertando com tudo aquilo que o mundo nos dá, sabendo que o mundo jaz no maligno, nós simplesmente somos amantes daquele que é inimigo de Deus. E isso é o mais severo possível. Você, ao dizer, cantar, louvar, orar, dizendo-se noiva de Cristo, dizendo-se em união com Cristo, você enamora-se, você flerta com o mundo e com o inimigo desse Cristo. Consequentemente, você é inimigo de Deus. Você é amigo do mundo. Se você está nessa amizade com o mundo, se você quer ser tão agradável ao mundo e o mundo agradável a você dessa forma, você é simplesmente inimigo de Deus. Agora, como inimigo de Deus, pense em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E faça o inverso. Se Deus é contra nós,
quem será por nós? Quem pode frear a mão divina? Quem pode frear a ira divina? Quem pode, de alguma forma, escapar? Quem pode vencer estando contra Deus? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, lembrando de Hebreus 10:31, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não existe pior inimigo do que Deus. Muitos podem pensar, não existe pior inimigo do que o adversário de Deus. Não, o adversário não tem poder ilimitado, não tem de forma alguma o status divino. A pior pessoa que você pode ter por inimigo é Deus. Porque você precisa temer não aquele que faz esse mal que o diabo faz, que as hostes espirituais do mal fazem, que carne e sangue fazem. Todos esses inimigos não têm poder eterno. Deus tem poder eterno. Deus pode vingar-se de forma eterna. Isso deveria ser temido. Agora, a diferença é que este Deus nos amou enquanto éramos inimigos. Se nós lembrássemos, ou lembrarmos agora, né, de Efésios 2, de 1 a 10, é maravilhoso. Dentro desse contexto, ressalta ainda mais sobre essa inimizade e realmente contra quem nós somos inimigos e que nós precisamos ter paz com Deus e que precisamos ter essa transformação e saber e lembrar que essa paz que é conquistada não é por nós, é pela graça. Então, lembremos, Efésios 2, de 1 a 10, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, em nossa natureza, esse primeiro eixo de versículos, nós merecíamos a ira. Deus era contra nós e terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Era a nossa natureza. Nós vivíamos de uma forma hedonista. Nós vivíamos para nós mesmos. Nós vivíamos para nos servir. E essa era a nossa inteligência. Não há nada melhor do que isso. Essa sabedoria terrena. Isso que nos mostra que quanto mais servirmos e vivermos para o nosso prazer e aproveitarmos esse curto período de vida que nós temos, aproveitemos o máximo possível, porque ele é todo o período que nós temos, ignorando toda uma eternidade e fingindo que seja eterno enquanto dure essa vida. Seja eterna enquanto dure essa vida. Seja, aproveite cada momento, desfrute. E tendo esse desfruto, sendo o servir a si mesmo. Isso que nós fazíamos, escravos de nós mesmos. E tão logo, merecedores da ira, pecadores, depravados. Estes éramos nós. Mas tem um todavia. Continuando o texto, tem o todavia, tem a grande virada de jogo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez habitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja,
houve uma mudança, houve uma transformação, houve uma intervenção e não partiu de nós, partiu do alto. Não, não fomos a Ele, Ele veio a nós. Então, pela graça nós somos salvos. E a conclusão dessa graça, ou ainda a reafirmação dessa graça, é que ela transforma. Nessa nova vida, ela nos muda. Afinal, não é pelos nossos méritos, senão os nossos desméritos nos tirariam de lá. Mas é pela graça. Por isso, há uma mudança. Final desse terceiro eixo dentro de Efésios 2, de 1 a 10, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Jesus Cristo é o autor da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Há uma transformação, há uma mudança. Você deixou de servir a si mesmo e voltou-se às boas obras, voltou-se para a glória de Deus, voltou-se ao amor sobre todas as coisas, ao Deus e ao próximo. Essa é a nova criação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, éramos realmente totalmente depravados. Segundo, houve a salvação. E essa salvação, pela graça, nos transforma. Nos transforma. Todos nós éramos inimigos de Deus. Agora, salvos, como manteríamos amizade com o mundo e inimizade com Deus? O texto ainda prossegue. Tiago 4, 5, que diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Bom, esse é um dos textos mais difíceis de Tiago, um dos. Mas está lá no top 3, pelo menos. Diz a Escritura: Espírito tem fortes ciúmes? Onde a Escritura diz isto? Se nós olharmos para o Antigo Testamento e procurarmos com vastidão, não acharemos nenhuma citação direta a isso que Tiago está falando. Então, é uma citação direta de Tiago? Com certeza não, e ponto final. É uma citação indireta? Tiago pegou um texto ou um verso e refazendo, reestruturando, manteve a mesma afirmação? Talvez. Muitos teólogos dizem isso. Então, o primeiro eixo grande de teólogos diz que ou Gênesis, ali principalmente falando sobre Gênesis 5, Gênesis 6, sobre a humanidade ser castigada por Deus, com os olhos já no dilúvio, essa maldade, a diminuição da idade do homem, porque não contenderá o meu, não contenderei, né? Não contenderá o meu espírito com o homem, então seus dias serão 120. Então, também há a questão do Deus zeloso. Êxodo 20, versículo 5, fala sobre, ainda no Decálogo, falando sobre as 10 leis, né? 10 mandamentos, e falando sobre não fazermos imagens, imagem de escultura, não fazermos imagem do que está acima do céu, debaixo da terra, ou curvados, adorarmos a imagens, a ídolos. Então, versículo 5, explicando esse segundo mandamento, diz: não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, uma grande possibilidade é estar extraindo essa informação deste enredo. Você não vai se curvar perante outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Tenho um zelo muito grande pelo que é meu. Se você é meu povo, vocês são meu povo,
Se você faz parte do meu povo, eu cuido de você e você deve prostrar-se perante mim e não perante outros deuses, porque eu sou o Deus zeloso. Eu zelo pelo que é meu. Então pode ser que extraindo daí utilize essa tradução ciúme para essa palavra Deus tem ciúme. Mas não ficaria diretamente que o Espírito que Deus colocou em nós tem ciúme, mas que o próprio Deus tem ciúmes. Mas também há uma questão de espírito. Lá em Isaías 63, versículos, todo o enredo ali fala sobre essa ração do espírito. Mas, recortando ali o versículo 10, diz: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. A revolta do povo entristece o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Ou seja, o nosso pecado, as nossas falhas, o nosso mundanismo, sem dúvida, é uma revolta que entristece o Espírito Santo dentro de nós. Então, tem esse zelo de que se nós nos afastarmos da vontade de Deus, há um entristecimento e gera essa inimizade. Opa, está bem dentro aqui do que o Tiago está argumentando, provavelmente é uma citação indireta disso. Ainda tem uma outra opção de outros teólogos falando que não se refere apenas a esses textos, mas todo o ensino das Escrituras. Pegar todo o ensino, interpretá-lo, fica fácil para nós. Alguns teólogos dizem isso. E essa citação indireta está como uma grande lição que permeia todos os textos. Então, realmente, Deus nos colocou um espírito que tem esse forte zelo que, dentro ali da palavra que Tiago usa, com ciúmes de nós. Só existe essa possibilidade? Então, é isso mesmo, está citado no Antigo Testamento indiretamente, ou por alguns versículos em si, ou dentro de todo o contexto bíblico. Essa é uma possibilidade. Porém, para manter a dúvida aí, tem outra possibilidade de interpretação que eu encontrei estudando o texto, que utiliza, que na verdade contempla essa palavra ciúmes. E essa palavra ciúmes ela é um pouco forte demais para ser aplicada ao Espírito Santo de Deus. Em que sentido? No sentido que esse ciúmes, na verdade, pode ser mais facilmente traduzido por inveja. Então, esse espírito tem forte inveja e aparece 9 vezes no Antigo Testamento. Só uma vez em Tiago, então não dá para comparar dentro do livro. Mas só essa vez em Tiago é traduzida dessa forma que não é, vamos dizer, pecaminosa. Nas outras citações dessa mesma palavra, em todo o Novo Testamento, sempre associada a algo pecaminoso. Então, estamos atribuindo, se essa for a real intenção de Tiago a escrever essa palavra, nós estamos traduzindo que o Espírito Santo de Deus tem algo que é tido como pecaminoso dentro de nós, por nós. E aí complica o meio-campo. Então, observando as 9 vezes, quando uma é em Mateus, outra em Marcos, falando que é do mesmo enredo, falando que Pilatos havia percebido que os líderes judeus entregaram Jesus por ciúmes de Jesus, ou seja, por inveja de Jesus. Pilatos soube disso, então, tanto em Mateus quanto em Marcos cita isso. Depois, em Romanos 1, fala também sobre as maldades do homem naquele enredo de devassidão moral e fala sobre essa inveja em vários outros textos, completando 8 versículos, todos eles refletem essa palavra como se fosse um enredo de pecados brutais. Por que tiraríamos tanto assim do contexto? Essa pode ser uma pergunta. Para tornar ciúmes e diminuir aí o peso dessa inveja, vamos dizer assim. Então há uma possibilidade, não estou falando que é isso, mas que é possível que seja, que ele está falando no nosso espírito, não no espírito de Deus. E aí o nosso espírito tem essa inveja, isso sem dúvida. Então a leitura ficaria assim, vamos refazê-la.
Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, e agora o E minúsculo, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? O Espírito com letra minúscula. Aí você fala, vocês estão mudando a letra maiúscula do original para minúscula para... Não, no original não tem maiúscula e minúscula. E o enredo define se ele está falando o espírito que nós colocamos com E maiúsculo ou se está falando o espírito que nós colocamos com E minúsculo, para diferenciar. Então, para o original, pode ser, sim, sem dúvida, esse espírito com letra minúscula. E o nosso tradutor, ou as nossas traduções, trazem com E maiúsculo. Porque os tradutores interpretaram que ali está falando do Espírito Santo. Então, gera um problema com essa palavra ciúmes. Eles preferiram diminuir de inveja para ciúmes na tradução e colocar o Espírito Santo. Há uma possibilidade, quem prefira colocar que é inveja, é pesado o que está escrito aqui, mas o Espírito é o nosso Espírito, sem o E maiúsculo. Então, dentro dessa possibilidade, o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes invejas, está muito de acordo com o contexto. Em harmonia com o texto que nós estamos lendo. Lembra do versículo 1? De onde vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, realmente dentro de nós há algo que acelera, que essas paixões, que essa vontade, ambição egoísta, esse egoísmo nosso, egocentrismo nosso, ou seja, essa inveja. Então isso dentro do contexto ficaria muito bem aplicado, de que o que estamos falando aqui, o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, mas nós, no nosso interior, sim, temos forte inveja. Vivemos e convivemos com isso. Ou seja, vamos deixar claro, não nem estou aqui dizendo que um está certo e que o outro está errado. Estou falando que tem essas duas grandes possibilidades. A primeira possibilidade é que o Espírito de Deus em nós tem fortes ciúmes, não nos compartilhando com o mundo, o mal e as trevas. Ou seja, ele não quer nos compartilhar. Pode sim servir a dois senhores. Pode sim viver entre luz e trevas. Pode sim viver entre bem e mal. Não. Não nos compartilha com o mundo, não nos compartilha com o mal, não nos compartilha com as trevas. E isso, consequentemente, é para o nosso bem. É o maior bem que nós temos é Deus ser zeloso assim conosco. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. A outra, que nós citamos agora, é que o nosso espírito tem fortes ciúmes, nos levando a servir o máximo possível a nós mesmos e não aceitando perder em prol do próximo, vivendo para si de forma egoísta. Então, daquilo que a gente falou na última aula, não aceita perder o hedonismo, não aceita aquilo que não traz prazer. E nesse momento será sacrifício e em prol do próximo, visando glória de Deus e um prazer que não pode nem ser explicado por esse mundo, mas focando apenas no prazer carnal, focando apenas no prazer egoísta, não aceita perder nada em prol do próximo. Então, essas duas possibilidades interpretativas. Só que aí culmina numa grande virada, no versículo 6, maravilhosa, inclusive. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Entendam, nós, por nossa própria obra, sim, pelo que habita dentro de nós originalmente, distorcido pelo pecado, nós somos inimigos. Nós somos, sem dúvida, corrompidos. E há a nossa salvação em Cristo, há uma transformação em Cristo. A partir dessa transformação, inexiste pecado em nós? Não é bem assim, né? Nós continuamos falhando, continuamos pecando. E o que eu quero propor de reflexão é que não apenas em uma atitude ou outra pecamos, mas em todas existe resquício desse pecado.
Até nas melhores obras que você faz, nas melhores, que todo mundo chega a chorar e te agradecer, há pecado em nós. Esse é o perigo. Por quê? Aquilo que você faz totalmente errado é errado. Aquilo que você faz parcialmente errado é errado. Aquilo que você faz de melhor é errado. Meio perigoso isso, né? Entenda. Por isso há necessidade do perdão, da graça e da misericórdia. Por isso. Porque até as nossas melhores obras estão manchadas por nós fazermos essas obras e não inteiramente Cristo fazê-las. E só são redimidas em Cristo, pelos méritos de Cristo, não por nós. Então, essa frase faz-nos refletir sobre essa realidade. Até nossas obras, em nossa fé, são imperfeitas se dependessem de nós. Se vamos ajudar, a vontade de sermos vistos. Até nós, às vezes, lutamos contra essa vontade, mas só de ter essa vontade, você sabe que você já está falho. Se formos trabalhar, seja qualquer trabalho, seja desde pregar no domingo à noite, seja varrer a frente da igreja, seja levar uma cesta básica a alguém, há uma luta dentro de nós por elogios e reconhecimento. Às vezes nem se manifesta na hora e você fala, não, eu suportei por muito tempo, mas depois, em algum momento, você fala, mas quando eu fiz isso, ninguém viu. É as nossas melhores obras. Se formos fazer qualquer boa obra, por mais digna que seja, basta uma análise sincera em nosso coração para chorarmos a fraqueza de nossas capacidades. Em tudo o que fazemos ainda há uma inundação de pecados. Você consegue admitir isso? Você consegue olhar para dentro de você e admitir isso? Se você não consegue, você não entende o que é a perfeição de Deus. E acha que o que você está fazendo já está perfeito. Que você já merece os céus. Com certeza você está cego ainda. E precisa consertar estes olhos com o Espírito Santo. É o único que faz cegos verem esse Deus maravilhoso nosso. Em tudo que fazemos ainda há uma inundação de pecados, mas, todavia, para cada piscina inundada em nosso pecado, há um oceano de graça. Para cada tempestade dos nossos pecados, há um dilúvio do gracioso poder salvador de Cristo Jesus. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde o pecado se tornou notável, a graça se torna ainda mais evidente. A graça de Deus é maior que o nosso mundanismo. É na graça que confiamos, não em nós. Não em nós. Mas o versículo deixa claro que essa graça não está em todos. A graça é aos humildes. Isaías 57:15 diz: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também como contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E nós temos certeza que essa graça de Deus é direcionada aos humildes. Ela torna a gente humilde. A inundação dela nos faz humildes. O que nós veremos? E se você for humilde, é a graça de Deus. E essa graça apenas nos manterá humildes. Então, se você, como tantos aqui, é um desses candidatos a mestres, a cargos de evidência, a servir a Deus, a dedicar-se a Ele, o que Tiago diz é que o perfil de humildade é necessário. Aquela humildade que depende da graça. Aquele que, por mais que o que for fazer e todas as pessoas comecem a elogiar, comecem a ver que são obras
mais piedosas, ele sabe que depende da graça. Ele tem consciência de que se dependesse de si, ele apenas estragaria tudo. E que se algo foi feito de bom é a graça de Deus, porque ele mesmo naquilo que foi feito de bom tem coisas ruins querendo saltar por cima dessas coisas boas. Mas ele depende de Deus, depende da oração, depende do arrependimento contínuo e mantém a sua vida piedosamente olhando para os irmãos que também estão em pecado e não os condenando, mas sabendo que a graça precisa também abundar através da humildade desses irmãos em também prostrar-se. Por isso, não tente satisfazer os seus desejos apenas de uma forma violenta e facciosa, mas peça, humilhe-se, seja humilde. Afinal, Deus resiste aos orgulhosos. Enquanto não nos dobrarmos, Deus, o próprio Deus, o poderoso Deus, será nosso inimigo. Nos dobremos perante Deus. Não tenhamos Deus por inimigo. Esqueça essa sabedoria deste mundo e viva humildemente na graça, no oceano, na inundação, no dilúvio da graça de Deus. Está visível ao mundo na cruz de Cristo. Então, não viva em inimizade contra Deus, inimizade com Deus, mas viva sim em humildade de espírito, sendo amigo de Deus. Viva inundado por essa graça. Até o próximo estudo.